Fala galera, boa tarde, Luiz Moura aí de novo. Bom galera, dando sequência aí à proposta das estratégias rápidas, hoje eu vou estar passando para vocês mais uma das formas de negociar que eu utilizo. Lembrando que eu faço só operações utilizando análise gráfica, técnica, simples, objetiva e sem enrolação. Beleza? O padrãozinho que eu vou mostrar para vocês hoje é um padrão conhecido como cunha, ou para quem quiser buscar literatura sobre isso em inglês, se chama wedge, escreve assim, ó. Tá? Tem muito material na internet, no YouTube, gratuito sobre isso, beleza? Bom, basicamente a gente tem dois padrões de cunha. A gente tem uma cunha a favor da tendência e uma cunha contra a tendência, tá? Como que é o desenho desse padrão? É basicamente isso aqui, ó. Isso, tá? Basicamente isso. Então o preço ele vem sendo trabalhado entre a cunha, beleza? Como que eu determino se eu tenho uma cunha de correção ou uma cunha de continuação? Eu vou olhar com base na tendência anterior, tá? Então, por exemplo, se aqui eu tivesse uma tendência de baixa sendo formada, deixa eu tentar só desenhar aqui rapidinho. Tô muito bom de desenho hoje não. Então essa aqui, ó, seria a minha cunha de continuação, tá? Qual que é a ideia aqui então de operação? É essa, eu tenho uma tendência de baixa, a cunha aqui foi formada, eu espero que o preço continue na tendência de baixa, tá? Essa é a ideia para cunha de continuação. E eu tenho também a cunha de reversão, tá? Mais uma vez, eu tenho que estar de olho na tendência anterior e como ela está sendo formada, tá? Então, se numa tendência de baixa eu tiver uma cunha sendo formada dessa maneira, eu tenho uma cunha de reversão, tá? E eu vou mostrar esses dois exemplos para vocês, beleza? Bem claro aqui, ó. Então, bora lá. Vou começar primeiro com a cunha de reversão, tá? E aqui a gente tem uma. Olha só, eu tinha uma tendência de alta, certo? E aí eu tive a formação da cunha, bem aqui. Então é assim que eu traço ela, tá? Então eu tinha lá um movimento de alta, foi corrigido e revertido, tá? Então é assim que a gente traça a cunha. Eu vou mostrar também a cunha de continuação e depois eu vou mostrar como operar nesse padrão e algumas sacadas para identificar a formação dessas cunhas, tá? Para facilitar. E aqui, ó, o que a gente teve? Se a gente observar bem aqui, eu tive a reversão para baixa, certo? E aqui eu tive a formação de outra cunha. E temos a cunha de continuação. Olha que bacana. Foi um padrão extremamente bem formado, tá? Essas cunhas, quando são formadas, elas dificilmente falham, tá? Dificilmente. Não tem ninguém falando aqui que nunca falha, tá? Para ficar claro. Bom, como que eu opero esses padrões? Basicamente, tudo gira em torno do rompimento, tá? Ou de
uma forma mais agressiva, a gente vai operar acreditando no terceiro toque, tá? Então vamos lá. Como que eu faria operações aqui nessa formação de figura? Eu já falei para vocês que o terceiro toque numa linha de tendência, ele é muito importante e muito respeitado, certo? Então, o que que a gente teve aqui? Um toque, dois toques, três toques. Então, esse terceiro toque poderia ser um indicativo de que o preço iria continuar o movimento de baixa. Tá? Então aqui eu poderia fazer uma entrada antecipada. Tá? Eu buscaria padrões de reversão para isso, tá? E faria a minha entrada. Como que eu busco esses padrões? Vamos lá em M15. Se eu estou fazendo a análise e eu tracei a cunha em H1, eu vou ter que buscar a confirmação num tempo gráfico menor, tá? Não faz muito sentido eu buscar a confirmação no próprio tempo gráfico, porque a entrada vai ter um delay, ela vai ficar atrasada. Então, trazendo aqui para o M15, olha o que eu tenho. O que a gente já aprendeu aí, ó. Tem uma estrela. Ó, então aqui eu coloco minha ordem, meu stop vem acima. E onde que eu boto o meu take? Deixa eu afastar um pouco mais. Geralmente, essa cunha tem um movimento de alvo dela no final da onde ela começou, olha, no início da onde ela começou a ser formada. Então a gente teve uma formação, o início dessa formação foi aqui, certo? Então o meu alvo, ele vem aqui, exatamente aqui. Então eu tenho uma entrada, beleza? E aqui ó, saída, ou stop, perdão. Então vou marcar para vocês como é que fica. Stop, entrada e take. Super simples, galera. Esse padrãozinho aqui é muito bom, funciona bastante para quem tá ligado em análise técnica. E ó, aqui a gente teve um topo duplo, tá? Além do estrela, enfim, cara, é só juntar as evidências do gráfico, beleza? Essa foi uma entrada. Beleza, qual que é a segunda entrada? Lembra que eu falei para vocês que os toques, quando a gente estava falando sobre canais, os toques nos canais, eles costumam servir como referência para futuras entradas. E aqui a gente tem uma zona muito importante, ó, aonde o preço tocou e voltou, e nesse ponto ele foi rompido. Então o que eu faço? Eu vou procurar um padrão nessa zona, e eu tenho esse padrão. Tá aqui, eu tenho uma estrela aqui. E aqui eu faria a minha entrada, beleza? Mesmo esquema. Só que essa é uma entrada mais conservadora, aquela lá é uma entrada mais arriscada, tá? A entrada vem aqui, certo? O stop, o mais curto possível, acima da zona, tá? Algo por aqui. Se quiser arriscar um pouco mais, traz aqui. Eu não gosto, prefiro mais curtinho aqui. Mas acontece também de ser violinado e é meio frustrante, mas faz parte, beleza? E o alvo no mesmo lugar, galera, lá no início da formação da cunha. Então aqui eu tenho as marcações para vocês, beleza? Eu tenho aqui meu stop, perdão, entrada e o meu take. Operaçãozinha rápida aí, tá? E limpa. Muito fácil de identificar esse padrão, muito fácil de operar esse padrão. Se quisesse fazer reentradas, poderia. Lembra que eu falei de novo? Traz aqui, ó, os níveis aonde o canal, onde o preço toca no canal, ele vai ser na maioria das vezes utilizado como suporte e resistência do preço no movimento futuro. Tá aqui, ó. Tinha entrado aqui, olha aqui, engolfo de uma estrela. Então, muito simples, tá? Agora vamos trabalhar lá com a reversão. Tá aqui, marcamos aqui. Então vamos lá. A gente tinha marcado a cunha aqui de reversão no gráfico de uma hora, certo? Ela foi desenhada aqui. Eu vou procurar padrões. Só um comentário, por que eu não marquei ela aqui?
porque o que eu tinha no momento que eu estava vendo era isso, tá? Então eu não tenho que trazer esse preço para cá, beleza? Então, ó, aqui, tá? É um gráfico parado, então eu tenho que marcar e ser justo, marcar onde está para explicar as entradas, beleza? Aí eu desço para 15 minutos e vou procurar as entradas nesse padrão aqui. E eu vou esperar apenas que o gráfico me dê condições de entrar a favor do movimento. Aí aqui vem uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei que o terceiro toque ele é muito respeitado? Nesse caso ele não foi. Só que a gente não estava buscando venda aqui. E esse padrão não é um padrão de venda, ele é um padrão de reversão de venda para alta. Então eu não tenho por que fazer venda aqui. Quem vendeu aqui foi totalmente especulativo. Andou? Andou, mas poderia não ter andado. Então, ó, aí deu 230 pontos. Eu não arriscaria um trade de 230 pontos com um stop de 290. Eu acho uma burrice sem tamanho. Vamos operar o que a gente está vendo. O que a gente está vendo. Eu estou vendo um padrão para correção de uma tendência de baixa, eu não vou vender. Não faz sentido. Chega a ser burrice. Desculpa, perdão da palavra, mas chega a ser burrice. Beleza? Bom, então o que eu tenho aqui? O preço rompeu. Olha a diferença das entradas, galera. Ó, o preço rompeu aqui e ele veio retestar. Ele veio retestar exatamente. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, belezinha. Ele veio testar aqui, ó, o rompimento, que era o topozinho ali, ó, anterior que foi rompido. Então aqui, por si só, eu já poderia fazer uma entrada. Essa entrada tem um alvo mais curto, porque a formação final, o início da formação da cunha, ela tá aqui, ó. Então tá aí com 500 pontinhos, tá? Como alvo. Beleza? Stop barato. Então aonde que faria a minha entrada aqui nesse momento? E os motivos da entrada, né? Foi uma entrada no reteste do rompimento, certo? Eu colocaria aqui, vamos lá, faria entrada aqui no reteste. Duas possibilidades, ou bate quando toca, ou bate quando fecha o padrão. Então vamos lá, o mais conservador faria entrada aqui, o mais vida louca faria entrada aqui, beleza? Aonde que vem meu stop? Abaixo desse topo. Então aqui, ó, abaixo do candle que rompeu. Aonde que está meu alvo? No início da formação da cunha. Então tá aqui, ó. Entrada, entrada, stop e alvo, beleza? Vou marcar para vocês. Stop, entrada, entrada e alvo, galera. Beleza? Bem simples, fácil, bem limpo também, gráfico, tranquilinho, beleza? Outro tipo de entrada que eu poderia ter feito aqui, que funcionaria bacaninha também, usando a fibra, tá? Rompeu, eu traço, espero o padrão. Não precisa nem explicar aqui, né? Entrada, olha o alvo. O segundo alvo ali de 61.8 quase que deu no início da formação da cunha, ó. Pouca coisa de diferença. Beleza? Então, bem simples também, bem limpo. Isso aqui eu não vou explicar de novo, que eu já expliquei mais de uma vez. Então, vocês estão careca de saber. Beleza? Bom, agora algumas dicas para tentar identificar esse padrão da melhor maneira possível. Voltamos lá para H1, que é o time frame que a gente está trabalhando para traçar a cunha, beleza? Olha o que acontece. Geralmente, isso é, geralmente, não é todas as vezes, as cunhas elas são formadas após o rompimento de uma linha de tendência. Olha isso. Então eu tive uma linha de tendência aqui, reteste, fundo, toque, cunha formada, beleza? Isso é geralmente, galera, geralmente. Aqui a mesma coisa, tinha uma trend, foi rompida, topo, fundo, cunha formada. Então se você não conseguir identificar aqui, ó, aqui tinha
um outro padrão, a gente vai falar sobre ele também, enfim. Se vocês não conseguirem identificar aqui esse rompimento, pode ser que você esteja traçando errado, tá? Então isso aqui usem para facilitar a marcação de vocês, beleza? Aí pode até trazer aqui, ó, top, beleza? Rompeu, pá, 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 3 toquinhos, é nóis. Bem tranquilo de ser executado. Agora, outro lance que eu queria mostrar é que na cunha de continuidade, na maioria das vezes, elas são formadas na retração de 61.8 e 70 de Fibo, 78.6, olha isso. Isso também é geralmente, na maioria das vezes, não é obrigatório, tá? Então, na maioria das vezes, a cunha ela tem um terceiro toque ali, ó, por volta de 78.6 do movimento, 61.8. Também é outro indicativo que vocês podem usar para definir se traçou certo ou não e para usar como referência até para a entrada mesmo, tá? Porque que eu tive, olha quanta confluência eu tenho nisso. Eu tenho uma correção de 78.6, o terceiro toque da cunha com uma estrela. Mano, isso aqui é lindo. Aqui é uma entrada assim muito certeira, boa de ser feita, beleza? Então esse é o toque que eu queria dar aí com relação à cunha, tá? Bom, então galera, é isso. Vou ficando por aqui. É bem simples, tá? Mas muito funcional. Vocês já têm aí 3 estratégias para estarem utilizando. Já dá para começar a formar um operacional bem bacaninha, tá? Semana que vem eu vou postar outro tipo de padrão, outro tipo de entrada, até passar tudo o meu operacional para vocês. Vou falar sobre gestão, sobre psicológico, enfim. Só não vai fazer trade bom quem não quiser, beleza? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus.